Eu acabei de conversar nesse episódio com Daniele Martins, que viveu uma infância muito pobre e acabou se descobrindo vendedora quando aos 15 anos começou a vender revistinha e ganhar o seu primeiro dinheirinho. Depois então consegue um emprego na área de vendas e até chegar na empresa que mudou sua história. Ela entra na Prudential, começa a vender seguros até se tornar a número 1 em vendas no mundo, onde tem sua imagem exposta na Times Square em Nova York. Ela questionou todos os processos, desde a prospecção até o fechamento. Tem uma das taxas de conversão mais eficientes do mercado. E tudo isso porque ela criou o seu próprio método. E depois de atingir o topo, ela decide entrar no marketing digital e devolver um pouco do que ela recebeu. E então ela cria o seu método Prime, onde ela faz o seu primeiro lançamento em um momento que ela só tinha 3 mil seguidores no Instagram. E nesse momento ela recebe um sinal após faturar 2.400.000 reais. E aí começa uma nova jornada. Acompanhe aí que esse episódio está demais. Dani, você fez uma baita virada pro digital, mas eu queria começar do começo, porque você virou uma super referência em vendas e você fez muito sucesso na Prudential. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi seu começo na Prudential, porque parece que você entrou num momento assim perfeito, né? Mais ou menos, Mais ou menos? É assim, ó, na verdade o começo da Prudential, ele reflete muito o que eu vivi antes, né? Tudo na nossa vida reflete de alguma forma aquilo que a gente viveu antes. Então, eu vim de uma infância muito pobre, com bastante escassez, restrições, uma boa estrutura familiar em termos de relacionamento, pai, mãe, irmã, mas assim, pobreza, né? E aí, com 15 anos, eu fui vender revistinha na rua, para ajudar minha família. Então, eu pegava uma revistinha de R$5, vendia, ficava R$2 para mim e R$3 era para ajudar uma instituição de criança com câncer. E assim eu fiz um dinheirinho. Tinha um emprego fixo também, com 15 anos, numa loja de lingerie, e eu trabalhava o dia inteiro. Só que aí nas férias eu falei, gente, eu preciso arrumar uma forma de ganhar um pouco mais de dinheiro. Foi aí que eu fui vender revistinha. Já com 15 anos você já tinha essa cabeça? Com 15. Só que eu trabalhava o mês inteiro para ganhar R$270. E aí quando eu fui vender a revistinha, eu levava 20 kits por dia, vendia tipo em 2 horas e ganhava R$40. Aí eu fiz a conta, né? Falei, bom, 10 dias R$400, 20 dias 800, meu, tô rica. Revistinha. Imagina que eu vou ficar naquela loja cheia de mofo, não vou. E aí eu comecei a entender que, poxa, vender era uma coisa que trazia prosperidade, né? Mas ainda assim eu não enxergava isso como uma profissão. Beleza, passou, quis ser enfermeira, quis ser várias coisas que nada deu certo. Com 19 anos eu consegui meu primeiro emprego formal para vendas, para trabalhar numa empresa de marketing. E aí cheguei lá, a ideia inicial era eu ser secretária do dono. Aí quando eu fui fazer uma análise de perfil junto com a RH, ela falou assim, então, você não serve para essa vaga. Você não serve para essa vaga de secretária, meu. Mas você serve para vaga comercial. A gente tem uma vaga comercial, o salário é menor, mas tem comissão. Você aceita? Falei, meu amor, é a única coisa que eu tenho. Se você falar para eu limpar o chão, eu vou. Aí aceitei. E deu muito certo. No final do primeiro ano, eu tive o maior salário da empresa, porque eu vendi bastante. É mesmo? Aí tudo bem, fiquei lá. Depois saí, fui fazer marketing multinível, voltei, fiquei lá mais 5 anos e saí sócia do dono da empresa na área comercial. Uau, que legal. Na mesma agência? Na mesma empresa. Aí com 26 eu recebi a proposta para entrar na Prudential. Então olha o contexto que eu cheguei lá. Felizona, já estudava spin selling, já tinha muito resultado. Nossa, já estava avançada. Falei, já. Eu vou arrebentar, vai ser maravilhoso. Imagina, foi horrível. Foi horrível? O começo foi duro? O começo foi duro. Eu achei que eu falei assim, eu fechava contratos na outra empresa de 500 mil, 300 mil. Eu falei, imagina, fechar um seguro de R$500? Moleza, eu vou tirar de letra. E não foi, Má, foi desafiador. Você não tinha carteira, né? Então foi formiguinha, né? Essa aí foi a primeira dor. Não conhece ninguém. Não, conhecia, mas era só gente pobre, entendeu? Porque era o pessoal que eu convivia. Eu quase não passei no teste. Meu gestor na época falou assim, cara, Dani, olha, você tem talento, acho que tá tudo certo, mas essa sua lista é muito ruim, meu. Ah, eles pedem uma lista pra ver mais ou menos? Tem que fazer uma lista, 150 nomes, nome, telefone, e-mail, quando você acha que a pessoa ganha. Nossa. Começa assim sua prospecção. 150 nomes. 150 nomes. Dos 150, tipo, 148 ganhava menos de R$2.000. Aí ele, cara, ninguém vai comprar de você e tal. Aí eu falei, não, mas tudo bem. Aí refiz a lista, aí pedi,
pedi recomendação pros meus amigos pra dar gente um pouco, né? Dar os contatos dos amigos. Beleza, passei raspando. Nossa. Aí no começo até que foi indo, aí assumi a meta lá de 50 semanas, de fazer 3 seguros por semana. Na 27 eu já tava abrindo o bico. 50 semanas... Repete a meta. A meta era assim, você entrava, você tinha uma meta de, durante 50 semanas, que é 1 ano, você vender pelo menos 3 seguros por semana. Nossa, é puxado, né? Não é puxado vender 3, é puxado vender 3 toda semana. Pois é, ainda mais no começo. O começo é duro, né? Com uma lista com um monte de gente pobre, imagina. Aí eu falei, putz, não, mas vou assumir o desafio, né? Aí teve a banca lá de entrevista com os diretores, eu levei o spin selling, sabe? Fiz toda aquela coisa. O pessoal falou, essa menina vai vender muito, né? Porque ela entende de vendas e tal. Imagina! Aí comecei indo bem. Na 27 semanas, já, tipo, eu entrei em abril, em dezembro, faz exatamente 10 anos isso. Isso aconteceu em dezembro de 2013. E a gente tá em dezembro de 23. Eu falei, não vai dar. Dava quinta-feira, eu não tinha fechado os 3, eu já tinha crise de ansiedade, síndrome do pânico e ia parar no hospital. É mesmo? Sério? Real? Fui 2 vezes pro hospital, achando que eu tava infartando. Ansiosa, assim, não, super eu falei, ansiosa. Não vou conseguir e tal. Aí meu marido, você vai morrer com essa... Você tem que decidir o que você vai fazer. Eu falei, quer saber? Vou parar com essa história. Não, eu vou parar. Aí chamei eles, falei, é o seguinte, não vou terminar a meta. Com 27 semanas eu tava. 26 ou 27, eu não lembro. Eu falei, não vou continuar. Aí eles, putz, a gente nunca conheceu alguém que desistiu, que deu certo depois. Eu falei, sério? Eu falei, então eu vou ter que ser a primeira pessoa, porque eu não vou aceitar essa derrota. Que você Eles mandaram essa? Mandou essa. Aí eu falei, tá bom. Só que eu tinha consciência do que eu tava vivendo, sabe? Eu falei, eu preciso de mais gestão emocional, eu preciso estudar mais. Eu achei que eu tinha estudado o suficiente, mas é porque eu tava na minha zona de conforto. Uhum. Eu vendi uma coisa que eu sabia. Agora eu tô vendendo uma coisa que existe uma resistência cultural, que não é todo mundo que acorda, na verdade, ninguém acorda pensando, eu vou comprar um seguro de vida eu adoro, né? Não existe. Então, cara, eu preciso ser melhor. Aí em dezembro de 2013... Exatamente nessa época, um pouquinho antes do Natal, há 10 anos atrás, eu abri a agenda e falei o seguinte, vou fazer meu planejamento estratégico de vendas do ano que vem, mas eu vou colocar algumas coisas. Vou refazer minha análise de perfil para eu entender meus gaps emocionais e dos meus comportamentos e vou comprar uns cursos de venda e vou ler uns livros e vou estudar mais sobre o mercado de seguro. Máximo. Foi isso que eu fiz. Cara, aí abriu minha cabeça de um jeito. E aí no ano seguinte, né, no ano inteiro, de janeiro a dezembro, eu me qualifiquei 19º do Brasil, competindo com 1.000 pessoas. Uau. Aí eu falei, putz, deu certo. Aí foi essa pegada. Então foi 10 anos. E bateu a meta. Bati a meta. Fui pra Miami, levei minha mãe, meu pai, Daniel. Naquelas viagens que ele vai. Pra quem não sabe, a Prudential faz umas viagens muito legais, né? Não, ela é maravilhosa. Todas internacionais, assim, né? Nossa, foi muito legal. E aí foi isso. Só que aí, durante esses 10 últimos anos, eu vim estudando muito. Porque eu comecei a entender assim, o treinamento de vendas lá era muito bom. Só que eu sempre tive um pensamento, como que eu posso fazer o máximo de resultado com o mínimo de esforço? Sempre foi isso. Então, enquanto todo mundo falava muito de produtividade, que é uma conversa que é mais fácil falar disso para você garantir previsibilidade de resultado, eu pensava assim, tá bom, eu tenho que fazer produtividade. Mas se eu conseguir ser mais inteligente... eu consigo multiplicar minha produtividade e fazer um resultado muito maior. Então, esse sempre foi minha cabeça. Aí eu fui estudando. Isso logo no começo. Você já tinha essa cabeça no começo. Porque quando deu ruim, eu falei assim, eu preciso sair dessa vale, dessa situação que eu entrei, e eu preciso saber o que eu vou fazer. E quando eu comecei a estudar e a coisa foi dando certo, aí eu fui aprimorando. Aí eu estudava ali um livro, colocava em prática, ajustava, fazia meio que de um jeito meu, aí dava certo. Então foram 5.000 negociações durante esse período todo. O tempo que você ficou lá? Não, desde que eu vendo, né? Tá. Então eu peguei um pouquinho de tempo antes, quando eu estava na outra empresa, e fui calculando pela média de reuniões que eu fazia, já passou de 5.000 negociações, mais de 150 milhões de reais em venda, pessoa física. Nossa. Então eu falei, tá funcionando. E fui estudando. E aí tem um monte de história depois disso, mas... pergunta mais. Aí você vai num processo onde você entra, passa um ano difícil, mas você começa a entender, o resultado veio, mas custa caro, porque você precisa trabalhar muito. E a sua cabeça de eficiência fez com que você fizesse quais mudanças nessa transformação? Boa pergunta. A primeira grande sacada, a primeira grande ficha que me caiu em janeiro foi quando eu refiz a minha análise de perfil comportamental. E eu acredito muito nisso, tá? Não é só no DISC, que é a ponta do iceberg, né? Hoje a gente tem um software que analisa 7 camadas da personalidade de uma pessoa, então a gente vai bem profundo. Uhum. Mas o que eu entendi?
A primeira coisa foi, quais são as maiores potências que eu tenho naturalmente no meu perfil, que veio no meu DNA, que pode me trazer um resultado de vendas maior, que eu faço com mais facilidade do que a média das pessoas, e isso me coloca numa posição de destaque em vendas. Então, eu identifiquei isso. Comunicação, conexão, persuasão, são coisas inerentes à minha característica que nasceu comigo. Então, para mim é fácil. Sempre foi assim? Sempre, desde pequena. Aí eu também consegui ver os gaps. Quais são os meus gaps? Putz, disciplina. Por quê? Influente estável? Detesta rotina. Mesmo? Detesta padrões. Eu não gosto de rotina. Só que eu entendi que pro resultado que eu queria isso era necessário. Pô, mas você ficou 1 ano trabalhando enlouquecidamente, você tem disciplina, não tinha? Eu tenho, não porque é natural de mim, mas porque pro resultado que eu queria ela era necessária. Entendi. É a mesma coisa do Joel. Naturalmente o perfil do Joel não é disciplinado. Só que como ele é dominante, competitivo e gosta de excelência, ele entende que a disciplina é um aliado. Uhum. Mas não é uma coisa que ele também gosta, de rotina, de repetição. Só que ele faz pelo resultado, entende? Entendi. Então isso ficou muito claro pra mim. Eu falei, então vou ter que desenvolver disciplina, planejamento e eu vou ter que fazer acontecer. Eu fui trabalhando as fragilidades e peguei o que era forte e coloquei mais potência. Aí essa foi a primeira ficha que caiu. A segunda foi, será que o que eu tô fazendo da prospecção até o fechamento é o melhor? Será que eu tô fazendo certo a prospecção? Será que quando eu sento na frente do cliente eu falo tudo que eu deveria falar? Será que eu devo apresentar o que primeiro? Realmente a empresa, eu, o produto? O que eu faço? Você questionou tudo? Tudo. Mas eu questionei mesmo. E eu quebrei um monte de paradigma. E eu era uma quebradora de paradigmas. Porque às vezes a empresa ensinava uma coisa e eu falava assim, não faz desse jeito. Você teve muita personalidade pra fazer do jeito que você acreditava. Tive porque eu estudei e eu li. Então, assim, na neurociência, você não tem que apresentar a empresa antes de você e nem apresentar o que você faz antes de entender o que o cliente precisa. Então, você começa criando conexão e fazendo perguntas para depois, quando você apresentar, você já apresenta trazendo a solução. Uhum. Para aquilo que ele quer ouvir, não para o que você quer falar. Personalizado. Exato. Então, se o cliente tem uma dor, o que você acha que é mais atrativo para o cérebro dele? Primeiro, ouvir tudo que você faz, que é 100 coisas, ou você pegar das 100 coisas que você faz, as 20 mais importantes, que é exatamente o que resolve o problema. Total. Então, foi esses questionamentos que eu vim trazendo. Aí eu fui estudando, fui lendo, lendo, fazendo curso. Aí fiz negociação método Harvard, fiz formação em gestão das emoções, fiz neurovendas, uma formação inteira de neurovendas com uma neurocientista top, que é a doutora Rosana Alves. E fui fazendo, mas quietinha. Fui aprimorando e o resultado foi vindo. E sempre com essa diferença entre produtividade e eficiência. Uhum. Então, geralmente, a minha produtividade era menor do que a média das pessoas, mas o resultado era mais alto. Tá. Então, esse era o meu indicativo, sabe? Putz, eu tô no caminho certo. O seu ticket médio era mais alto, é 10 isso? 10 vezes mais alto. Seu ticket médio era 10 vezes mais alto. Então, enquanto a galera tava buscando volume, você falou assim, eu vou trabalhar menos, mas eu vou vender pra gente que tem mais capacidade de investimento. É isso. Aí eu falava assim, a gente vai fechar a pólice de R$1 milhão. Aí todo mundo ria de mim. Falava assim, imagina que alguém vai pagar R$1 milhão numa pólice. Até que eu vendi uma pólice de 1 milhão e pouco. E aí todo mundo, vendeu. Eu falei, vai ser de 2 e vai ser de 3. Hoje já é natural isso, assim, as pessoas vendem apólices muito altas. Mas na minha cabeça era o caminho, porque se essa pessoa precisa... Tipo, eu atendi um cliente bilionário. Por que um cliente bilionário precisa de seguro de vida? Pois é, mas ele comprou, sabe? Porque é que o produto também tem um lance de ajudar na sucessão, né? Tem muitos benefícios que você conseguiu encontrar os ângulos. Exato. Então, esse pensamento da eficiência, ele te faz questionar muitas coisas. O como você faz, o porquê você faz e com quem você faz. Então, eu falei... Só que esse cliente tem um nível de exigência mais alto. São pessoas mais inteligentes, mais preparadas, que têm mais acesso a mais coisas. Chatas. Mais chatas. Eu falei, então eu preciso ser muito excelente. Porque se eu for muito excelente, eles vão comprar e eles vão me recomendar. Então, aí foi o meu foco, sabe? Eu fazia os pequenos, porque eu tinha que garantir uma produtividade mínima. Mas aí eu comecei a investir em networking. Investi mesmo, grana pesada, 200, 300 mil por ano, para eu poder ter acesso a essas pessoas que, unindo com a excelência, com um método que funcionava e com uma inteligência técnica, check. Essa parte é muito importante, porque o vendedor fala assim, poxa, como é que eu chego nessas pessoas, né? Porque você mesmo disse, eu vim de uma infância pobre, né? Meu círculo de relacionamento eram pessoas que não ganhavam muito. E aí você entra, começa a dar resultado, mas você fala, agora eu quero subir a barra mais ainda, até chegar nos bilionários. Uma pausa rápida para apresentar o patrocinador deste episódio.
O G4 Educação é uma plataforma completa para sua empresa. Seja você o dono, executivo ou um funcionário recém-chegado e precisa ampliar a sua capacidade de conhecimento, certamente o G4 tem o curso ideal para você. Escaneie aqui o QR Code que aparece nessa tela ou clique no link na descrição do episódio deste programa. E agora, curte aí o resto do podcast. Essa grana que você investiu, esses 300 mil por ano que você investia, onde foi? Onde que você foi construir esse relacionamento? Tá, foi em ambientes onde essas pessoas estavam. Então, desde que eu comecei, por exemplo, a investir em mentorias e masterminds, que foi no final de 2018, eu comecei dentro daquilo que eu podia. Mas à medida que... Foi nessa época, inclusive, que eu conheci o Joel. Uhum. E aí, eu fui me aproximando. Então, eu fui tendo consistência de resultado, de conduta. E eu ia me aproximando e os resultados iam aparecendo. E eu ia convivendo mais com essas pessoas. E essas pessoas me recomendavam. Então, networking, mastermind, eventos, lugares onde eu sabia que elas estavam. E que eu não abordava de cara. Né? Porque eu também sou contra isso. Me explica por quê. Cara, porque eu acho muito chato o vendedor que ele investe pra conviver com essas pessoas, mas ele fica desesperado pra chegar nas pessoas logo e vender pra elas. Eu acho que isso é um tiro no pé. Eu também acho um saco. Eu acho um saco. E eu acho que mais poderoso do que você falar é alguém falar de você. Então eu criava... situações, óbvio, intencionais, mas também muito genuínas, onde as pessoas que se interessavam por aquilo que eu fazia tinham acesso ao que eu fazia e, de alguma forma, elas iam me vendendo dentro daquele universo. Então, quando acontecia alguma coisa, puxa, mas esse assunto meu, fala com a Dani, porque ela me atendeu. Então, era muito orgânico. E aí, eu criei uma credibilidade muito grande nesse universo. E não tinha espaço para outras pessoas, porque tinham outros vendedores que vendiam, às vezes, a mesma coisa dentro dos mesmos espaços. Só que eles faziam de um jeito que não era mais agradável. Mais agressivo. Que não era muito agradável. E você estimulava esse tipo de coisa? Você chegava e falava assim, se alguém falar sobre isso, fala meu nome, ou não? Era um negócio que a sua conexão era tão intimista, tão natural, que as pessoas automaticamente faziam isso? Não, elas faziam de forma automática. Quando que eu fazia de forma intencional? Que fazia parte do meu processo de vendas, no momento que eu pegava a recomendação. Tá. Porque isso sempre fez parte do meu processo de vendas e eu desenvolvi um jeito muito eficiente de fazer isso. Sem pedir ajuda, sem pedir pelo amor de Deus, nada disso. Então, primeiro entregava uma excelência, gerava uma experiência muito boa, tinha um jeito de pedir a recomendação e as pessoas me davam recomendação. Assim, na maioria das vezes, eram pessoas que conviviam entre a gente também, só que ele era mais amigo daquela pessoa do que eu. Então, quando ele recomendava, é diferente quando eu chego na pessoa e falo, olha, eu atendi o Marcelo, e ele falou muito de você, ele falou que pode ser muito útil para você também. E o fato da gente estar no mesmo ambiente de network era 2 tipos de validação. A validação dela que me recomendou e a validação coletiva de eu estar dentro daquele ambiente. Mas era diferente de eu chegar e abordar de cara, entende? Faz total sentido. E aí foi isso. Então fui construindo isso de uma forma sólida, com sabedoria, sem desespero, sabe? Sem essa ganância, nada disso. Falei, a jornada é uma jornada de longo prazo. Porque esses negócios vão continuar e o mundo é muito pequeno. Então, eu não posso perder essa credibilidade. E aí, isso foi sendo construído. Aí, alguns fiz parcerias e assim foi. E o negócio foi indo muito bem, entendeu? Você, como vendedora, toma muitos nãos. Mas na medida que você sobe, especialmente o novo rico, ele é um ser um pouco diferente, né? A gente precisa se despedir de ego, de vaidade, porque às vezes a grosseria vem, às vezes o chá de cadeira, ele é uma realidade. Como foi você vivenciar isso? Porque talvez no mundo que você tenha vivido não tenha tido tanta intensidade disso. No mundo lá na hora que você estava na agência, na empresa de marketing, e aí na hora que você vem para cá, para o mercado financeiro, como é que foi viver com essa realidade? Com uma realidade de ter mais nãos do que sim? De não, e de, assim, poxa, você quer falar com a pessoa, ela fala agora não posso, e aí demora 3 meses pra você conseguir falar com ela. Tá. Aí quando ela te chama, fala, vem aí no meu escritório, ela não consegue te atender, ou te dá um chá de cadeira de 1 hora, tá. Sabe? Aquele negócio assim, tipo... Porque às vezes não é prioridade número 1 na cabeça da pessoa. Você vai fazer se tornar, mas às vezes não é, né? E isso, assim, pra uma pessoa que não é vendedora, é a morte. Eu não sou um vendedor nato. Tomar não o tempo inteiro pra mim é muito duro.
Eu odeio também. Eu odeio não. Até hoje. Odeio. E esse foi o maior motivador que eu tive na vida para eu ter um processo de excelência para tomar o menor número de nãos possível. Legal. Se odiava ou não? Odiava. Tanto que a minha conversão de vendas de 5 anos pra frente, a partir de 5 anos que eu já tava nessa pegada de estudo, era de 78% minha conversão. Uau! Ou seja, eu tinha muito mais sims do que não. Tá aí outro paradigma que eu adoro quebrar. Quem disse que o vendedor tem que ter mais não do que sim? Se ele tá tendo muito não, tem 2 problemas. Ou ele tá prospectando errado, ou o processo de vendas dele tá muito ruim. Tá ineficiente, tá patinando. Ineficiente, para de sofrer à toa. Pra que sofrer? Ai, porque o vendedor é que nem um médico que lida com sangue. Não, pelo amor de Deus, para com isso. Concordo eu não acredito contigo. nisso. Então eu fui criando estratégias de eficiência desde a prospecção até o fechamento, que eu mitigava todas as possibilidades de não, eu mitigava. E quando na primeira reunião eu já entendia que o cara não tinha prioridade, eu era muito transparente, de 0 a 10. Quanto esse assunto que a gente falou hoje é prioridade pra você? Porque o meu tempo vale muito e o seu também. E eu falo isso, as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. Os meus clientes multimilionários, eles respeitavam a minha agenda. Porque eles entendiam que eu não era só mais uma vendedora. Eu me colocava esse respeito. Só que culturalmente no Brasil, o vendedor tem o sentimento de que ele é menor. Sabe? É uma questão cultural. Putz, eu tô ali porque o cara vai comprar de mim, ele vai me ajudar. Não vai. É você que tá ajudando ele. Então, essa autoconfiança, essa certeza do seu valor, de quem você é, da transformação que você causa na vida das pessoas, faz com que seja um privilégio para elas ter acesso a você, que é uma pessoa que faz um negócio bem feito, com excelência, com caráter, que vai estar do lado dela quando ela precisar. Quantas pessoas não têm acesso a isso? Eu queria ser essa pessoa. Uhum. Tanto que na hora de pedir recomendação, eu falava isso. Falava assim, olha, eu quero ser a maior pessoa de confiança que você tenha na vida para tomar suas decisões sobre a sua proteção financeira, da sua família e do seu patrimônio. E eu gostaria muito que você fosse alguém que também pudesse abrir portas para eu levar o meu trabalho e a minha missão para a vida de outras pessoas. Então ficava uma coisa tão genuína e com tanta generosidade que, cara, tanto que eu tenho centenas de clientes, né, até hoje. E eu não tenho praticamente nenhum problema com os meus clientes, sabe? Ai, porque o cliente é chato. Não é. Não é porque ele é chato, ele tem um jeito dele de pensar, de decidir. E eu tenho que atender essa expectativa. Por isso que é legal dominar perfil comportamental. Porque eu chegava no cliente, eu sabia que ele era dominante, eu sabia que ele era conforme, eu sabia o que ele precisava. Você começa a ter uma leitura mais clara das pessoas, clara, né? Não, muito clara. Ele não precisava falar. Eu já sabia as objeções que ele ia ter, entende? Fica tão preciso o processo, você domina tanto, que eu, às vezes, demitia o cliente. Mas tem que ser. Não, eu demitia, eu falava assim, não, esse daqui eu não quero não. Tem que ser, porque senão você perde tempo, né? Você tá perdendo tempo, no fim das contas, Sim. né? Esse negócio de falar assim, vamos gerar o máximo de lead possível, vamos fazer o máximo de visita possível. Não, se o cliente não tiver minimamente quente pra ir lá e te receber de coração aberto pra escutar o que você tem, não vale a pena, né? Não vale a pena. Claro que acontece, né? Também não é um mundo de Alice. É óbvio que tinha clientes que eu ligava, desligava na minha cara. Só que como eu vivia de recomendação, o jeito que eu pegava a recomendação, eu também reduzia essa possibilidade. Que eu falava assim, você avisa ele? Porque olha, eu atendo poucas pessoas. Eu não tenho tanta disponibilidade de agenda. Então recomenda realmente as pessoas que você acha que merece. E eu preciso que você avise elas. Pronto. Legal. É uma forma, sabe? É sempre que vai dar pra fazer isso? Não, mas eu tentava fazer a maior parte das vezes porque aumentava o nível de eficiência. Qual foi a maior apólice que você vendeu? Foi uma apólice de quase 30 milhões, né? Porque quase 3 milhões por ano em 10 parcelas. Uau! 10 parcelas de quase 3 milhões, 2 milhões, 30 milhões. E foi um choque assim pra você ou já tava assim, sabendo que eu tava indo rumo a apólices desse tamanho? Você sabe, não, era previsto, né? Como diz o Joel, o campeão não se surpreende, assim. Eu sabia que ia acontecer. Mas era muito engraçado, porque essa oportunidade de atender esse cliente veio de um funcionário dele. Um cara de chão de fábrica, que pagava um seguro de 200 e poucos reais e recomendou ele como dono da empresa, uma empresa de 5 mil funcionários. Uau! Só que ele tinha uma relação muito boa com o dono, porque ele começou lá do começo e tal. Quem atendeu esse rapaz de 200 reais foi um life planner que era novinho. Ele tinha 4, 5 meses de experiência. E aí ele me chamou.
Falou, meu, eu não tenho condições de atender um cara desse tamanho, eu quero que você conduza, eu quero ficar aqui só pra aprender, né? E fazer a parte burocrática. E ele era ansioso, é meu amigo até hoje, eu amo ele de paixão. Mas ele era ansioso. Aí a gente ia pras reuniões, era reunião com o dono, com o vice-presidente, com o presidente financeiro, com a contabilidade, com o jurídico. Então, assim, era uma mesa. Meu Deus, que loucura. E assim, foi uns 4, 5 meses de negociação. Nossa. Porque ele podia fazer isso em qualquer lugar do mundo. Ele tinha acesso, ele tinha a proposta da Prudential nos Estados Unidos. Ele, tipo assim, foi de fato uma venda consultiva, mas, tipo, no final das contas, fechou, sabe? Deu certo. E óbvio que eu fiquei feliz, mas ele falava assim pra mim, não é possível que você fique com essa cara de paisagem como se você fizesse isso todos os dias. Tipo assim, 30 milhões, por que não 45? Lógico que depois a gente saía, gritava dentro do carro. Ai, cara, não Cena de filme, né? Fecha a porta, todo mundo pulando. Todo mundo grita. Mas lá na hora, a perna dele tremia. Ele batia na minha perna assim, ó, e suava. E eu só olhava pra cara dele assim, com bastante tranquilidade. Ele, não é possível, é muito controle emocional. Mas é isso, né? A gente fica mega feliz, mas na frente do cliente, né? Imagina, super comum. Eu faço isso todo dia. Ô, Dani, tem um negócio que a Prudential faz que me parece ser saudável, que é criar o ranking, né? Que é a competição, quem vai ganhar, quem vai vender mais, etc. E você teve a oportunidade de ganhar e de aparecer lá na Times Square, etc. Conta quando que foi esse momento. Tá. E eu sei que você bateu na trave algumas vezes, né? Foi. Então conta esse processo. Foi 10 anos nesse ambiente de competição, né? Você que veio do esporte, você sabe, é um esporte aquilo. É. Então, foram 10 anos assim, sendo avaliada milimetricamente em vários aspectos. E dos 10 anos eu fiquei 9 vezes, né? Entre os melhores do Brasil, 7 entre os melhores do mundo. No ano anterior, que eu fui campeão, já tinha ficado em 5º lugar. No ano anterior, em 6º. Então, assim, tava ali, né? Tava ali. Na beirinha. Só que engraçado, Má, não era uma coisa consciente pra mim de que eu queria. Eu tinha uma síndrome do impostor. Na verdade, eu tinha 2 coisas. Primeiro, eu tinha medo de decidir buscar o primeiro lugar pelo medo da frustração. De não conseguir. De não conseguir. E falar, vou falar que eu vou ser e se eu não for? Ridículo, né? Mas isso existia. E a sensação de que, cara, mas era muito. Será que precisa de tudo isso? Putz, já tô ganhando tão bem, né, meu? Tô sempre top 10, tenho reconhecimento. Cara, tá muito bom. Será que precisa? Sabe esse pensamento? Só que, em 2015... 5 anos antes, foi em 2015, eu fui numa convenção e tava meu pai e minha mãe junto, o Daniel, meu marido, e aí eu tinha ficado, tipo, em 16º, super gold, tinha ralado pra ficar em 16º. Quando o campeão entrou, a minha mãe pegou no meu braço e falou assim, filha, um dia você vai ser campeã. Aí eu falei, tá de brincadeira, né? Primeiro que eu não queria, nunca tinha pensado. Segundo que eu falei, cara, eu já me matei pra chegar em 16º. Já foi difícil cara, pra caramba. Eu trouxe ela pra Miami. Ela tá no palco comigo, primeira vez que ela viajou de avião na vida. Porque pensa, a gente era pobre, né? Sim. Minha mãe viajou a primeira vez de avião com 59 anos pra Miami. 8 horas de viagem. Ela morria de medo de avião. Nossa, eu falei, coitada. mãe, tenho 2 notícias pra te dar, uma boa e uma ruim. Qual você quer? A ruim, eu falei, você vai ter que andar de avião. Ela, pelo amor de Deus. E a boa, eu falei, a gente vai pra Miami. Ela, talvez você tomar um Dramin. Já passou o medo, já. Não, passou. Aí foi pra Miami. Meu amor, ela não queria nunca mais andar de ônibus. Ia visitar a irmã dela em Goiás. Meu pai, filha, vamos de... Não. De jeito nenhum. Avião. Beleza, aí nessa viagem ela falou, você vai ser campeã. Entrou, na hora eu fiquei com uma raivinha pensando, puxa, ela tá exigindo demais. Minha mãe não tinha 4ª série, mas acreditava, sabe? Deu aquela profetizada de mãe que tem poder. Muito. Aí beleza, Má. Aí chegou o ano da pandemia, que é esse ano que você falou aí. Chegou o ano da pandemia, eu tava com o Joel em janeiro, tava numa mentoria com 14 pessoas com ele, que ele selecionou as pessoas e eu fui lá, tava com ele. Ele falou, e aí, qual que é o resultado do ano? Eu falei, Joel, se eu ficar em top 5 de novo esse ano de pandemia, eu tô feliz. Aí ele falou assim, cara, por que não o primeiro lugar? Ele te arrebentou. Aí ele me arrebentou, você sabe como é, né? Seu amigo. Eu falei, primeiro? Não sei, né, e tal. Isso foi, tipo, em janeiro. E eu falei assim, bom, não vou decidir nada agora, eu vou pensar. Aí falei pra minha mãe, mãe, acho que esse ano talvez eu vou buscar lá o primeiro lugar. Ela, você vai conseguir e tal. E aí foi esse ano. Só que aí, o que aconteceu? No primeiro semestre eu fechei uma pólice de seguro grande e já fui pra 2º lugar. Caraca. Tipo, nos primeiros 2 meses, assim, eu falei, acho que é um sinal.
Acho que eu vou conseguir. Cara, eu acho que é um sinal, acho que vai dar certo. Mas eu ainda não tinha decidido, de todo o coração. Tipo, tava no radar, mas sabe quando você fica em cima? Se der. Eu tô com um aluno assim agora. Dani, eu tô lá, tô em quinto, mas se der, eu falei, se der não, você decide isso e você dá seu sangue, sua alma pra você alcançar. Porque faz diferença. A decisão, ela é o ponto focal da realização, né? Se ela não acontecer na sua cabeça, ela não vai acontecer no campo material. Aí, beleza. Aí, meu pai teve uma intercorrência no coração, resolveu. Minha mãe tava meio ruim, cansada, também ano de pandemia, foi fazer um check-up, também tava com uma insuficiência. E aí, minha mãe acabou falecendo. Nossa. Tipo, 3 de julho, no meio Já vi que eu vou chorar nesse episódio, meu Deus. Pois é. Olha, 3 de julho, olha que coisa louca. 3 de julho, eu tava na metade da meta, em segundo lugar. Falei pra ela, mãe, tô em segundo. Ela falou, vai dar certo. Aí ela foi fazer angioplastia, deu tudo certo, teve alta. No dia da alta, quando ela voltou pra casa, a primeira noite, ela teve um infarto na madrugada. Nossa. E aí meu mundo caiu. Porque minha mãe cuidava da minha filha de 1 ano e 8 meses pra eu trabalhar. E ela acreditava que eu ia ser campeã, meu marido acreditava que eu ia ser campeã. E eu tava assim, vou. Só que aí eu perco a minha mãe. Aí, mano. Ela morreu logo depois disso ou neste evento? No mesmo dia. Neste evento. Na madrugada, teve um infarto. Meu pai tentou, né, levar pro hospital. Chegou no hospital, mas não deu 5 minutos, assim, não deu. E aí foi muito duro, né? Você pode imaginar. Foi muito duro, foi muito duro. E eu fiquei ali 1 mês na angústia, pensando, cara, acho que tudo bem se eu ficar em segundo lugar. Todo mundo vai entender, né? Pô, perdi minha mãe, meu. Só que aí, eu tava na estrada, um dia, 1 mês depois, indo atender um cliente. E eu falei assim, quer saber? A minha mãe falou que eu ia ser campeã. Cara, eu vou ser campeã, eu vou ser campeã, eu vou estar lá na convenção para 1.500 pessoas, eu vou falar da minha mãe. E minha mãe vai ser aplaudida de pé, porque eu vou honrar ela. E aí eu decidi, com toda a força do meu coração. Eu decidi com cada célula do meu... Eu chorava de saudade dela, eu chorava de força da minha decisão. Eu pedi pra Deus, eu falei, Deus, abre as portas, universo, vai, porque agora eu vou, e eu não vou brincar. Eu nunca tomei uma decisão tão forte como essa. Aí eu mandei um áudio pro meu marido, falei, amor, é o seguinte, eu vou ser campeã. Aí ele só falou uma coisa pra mim. Eu disse pra você que só faltava uma coisa, que era você decidir. Então, se você decidiu, você vai ser. Eu falei, então, beleza. Cheguei pro meu pai, pra minha irmã, falei, é o seguinte, vou precisar da ajuda de vocês, porque eu preciso de alguém que cuide da Juju. Eles falaram, pode ir que a gente segura aqui. Eu falei, então tá bom. Aí foi, Má. Até a última semana eu fiquei em segundo lugar. Você jura? Até a última semana eu fiquei em segundo lugar. Na última semana eu tinha 3 negociações. E aí eu falei, cara, se as 3 derem certo, eu vou ganhar muito ponto. Vai ser muito difícil eu não ser. Mas eu não tinha garantia nenhuma. Eram negociações boas. Negociações boas. Era contrato, dava tipo R$1 milhão se fechasse as 3. Aí eu falei... E quem tava no primeiro lugar era o Bruno Zenaro. O Zenaro? Da equipe do Resende. Só que o Resende, né? A gente se gosta, é meu amigo e tal. Aí fechou as 3. Fechou as 3. Na segunda-feira, às 6 horas da manhã, que era a última semana, eu encontrei com o Zenaro no aeroporto. E aí ele falou, última semana, né? Ele tava em primeiro. Aí eu falei, Deus te abençoe. Pensando, meu Deus, que esse avião dê alguma pane e não saia do lugar. Mas deu tudo certo. Ou que ele não descubra lá em cima, né? Exato. Então, assim, bom, enfim, deu tudo certo, fechei os 3. E aí, quando saiu o relatório da semana seguinte, aí o Bruno me ligou, né? O Zenaro? Não, o Resende. O Resende? O Resende. Falou, cara, acho que é você. É acho mesmo? Que deu. Eu falei, sério? Ele falou, sério? Eu falei, meu Deus do céu, eu tava com o Joel esse dia. E aí deu certo. E aí, aquilo que eu tinha visualizado realizou, sabe? Então, eu fui pra convenção, tinha 1.500 pessoas, e eu falei da minha mãe. Foi o momento mais emocionante pra mim, assim. E aí, a minha mãe foi aplaudida de pé por 1.500 pessoas. E foi uma coisa incrível. Então, foi o ano de maior sucesso da minha vida e o ano de maior desafio, de maior dor que eu já senti. E eu disse pra Deus assim, Senhor, se for pra eu ser campeã, se o Senhor permitir que eu chegue nesse lugar, porque eu acredito que se Ele não permitir, não tem o que a gente faça, entende? É Ele que permite. Que seja pra eu mostrar pras outras pessoas algumas coisas. Primeiro, que é possível vencer mesmo que a gente tenha dor. Segundo,
que é possível vencer sem abrir mão das coisas mais importantes da vida, que é a família, a fé, os princípios, aquilo que a gente acredita. E terceiro, não é um preço tão alto assim quanto as pessoas falam. Sabe? Tipo, é um preço muito alto chegar no topo. Será que vale? Putz, nem é tão alto assim. Com certeza vale. Foi muito diferente de quando você ficou em 16º? E você falou, poxa, trabalhei pra caramba? Não foi muito diferente. Olha que coisa, Isso é uma quebra de crença que muitas pessoas têm, né? Tem. Eu olhei pra trás e falei, faria tudo de novo 20 vezes. E se perguntassem, você sofreu? Não. Cara, eu não sofri. Eu não sofri porque também tinha eficiência. Eu falo isso, né? Quando você tem maestria em algo, a sua realização dói menos do que alguém que faz pela força da vontade. Uhum. Porque a sua força da vontade nem sempre é suficiente. Mas quando você coloca inteligência, estratégia, experiência, foco, disciplina, vai doer menos e você vai conseguir um resultado extraordinário. Porque você não tá fazendo só na força da vontade. Total. Eu vejo como atleta, assim, você passa por estágios, né? No primeiro estágio, você tá concentrado em fazer o treino, melhorar a sua técnica. Só que você ama o esporte. Essa é a parte fácil. Qual que é a parte que a maioria das pessoas não faz? Descansar, se alimentar corretamente, se hidratar, suplementar, ter bons profissionais perto de você para trabalhar a sua mentalidade. A gente fazia psicóloga uma vez por semana. Você ter um bom preparador físico. Só que é a composição dessas coisas. Mas todo mundo já faz isso. Só que a diferença é quem faz direito e quem não faz direito, né? E quando você aprende a se tornar eficiente, você consegue fazer mais com menos. Porque aquele negócio, quantas exceções você vai ter? Pô, vou ter exceção toda semana? Meu irmão, no ano vai ser 52 exceções. Já não é mais exceção, é quase regra. Né? Você pega o Michael Phelps, que é uma grande referência para mim, grande referência pro Joel. Ele, num determinado momento, o Bob Bowman, que era o treinador dele, falou assim, cara, a gente vai testar um negócio diferente. A gente não vai descansar mais. A gente não vai descansar como a gente descansa. A gente vai descansar treinando. Só que vai ser um treino mais leve. Porque aqui, pelas minhas contas, a gente vai ganhar 52 treinos no ano. 52 treinos no ano vai dar isso. E ele fez isso durante anos. E foi isso que mudou a história dele, né? Uma das coisas que mudou a história dele. E tudo baseado em inteligência, porque ele começava a medir a força do Michael Phelps e ele percebia que de um dia de descanso pro seguinte, num domingo que ele descansava, por exemplo, ele perdia uma quantidade importante de força. Então, no sábado ele estava com uma força, na segunda-feira ele estava com outra força muito abaixo. Ele falou, não, a gente não vai andar para trás aqui. Porque a gente cresce, cai. Cresce, cai. E se a gente crescer continuamente, o que traz de impacto? E foi isso. O maior medalhista da história do mundo dos Jogos Olímpicos. Fez o que todo mundo sempre fez, só que melhor, com ultra eficiência, e aumentou o volume. Enquanto os outros estavam descansando, ele estava treinando, ele estava se aprimorando, etc. Cara, e faz todo sentido. Isso está escrito no livro A Única Coisa, inclusive, eu acredito, porque eu li sobre o David Phelps nesse livro, e ele fala sobre o Pareto de Pareto. O Pareto de Pareto é exatamente você definir as tarefas mais nucleares para a realização daquilo que você quer. E você não precisa dar folga nelas. Então, por exemplo, o fato dele treinar de domingo, mesmo um treino leve, vamos supor que todos os dias ele treinasse 5 horas, mas no domingo ele treinasse 2, um treino mais leve, que era o núcleo da atividade dele, que fazia ele perder menos força, e segunda-feira ele já chegar mais forte, e em 50 domingos ele tem uma vantagem competitiva muito grande em relação a quem não fazia isso, é o Pareto do Pareto. Eu nunca tinha escutado falar Pareto do Pareto. É o Pareto do Pareto. Tipo assim, os 20 e 80, né? Tem 10 coisas que você faz, tem 20 coisas que você faz que são importantes. Mas quais são os 20% mais importantes que afetam todo o resultado? Das 20% são 4. Beleza. Agora, das 4, qual é a mais importante? Entendi. Entendeu? Você aprofunda 2 vezes. 2 vezes no Pareto. Aí você encontra uma tarefa nuclear. E aí essa tarefa nuclear é que você tem que fazer continuamente, sem delegar, porque ela mexe muito ponteiro no resultado. Então, faz todo sentido. Dani, você faz uma revolução na sua vida, porque você estava bem, eu sei que ganha muito dinheiro, as comissões são maravilhosas, sua vida tinha mudado, né? Você saiu de uma realidade de infância para uma pessoa que, ficou rica, né?
E aí você decide arrumar mais uma confusão pra sua vida. Você fala, tá tudo bem, vou fazer carreira, vou resolver minha vida aqui. Não, vou arrumar uma confusão melhor aqui. Eu juro pra você que já me perguntei assim, onde eu tava com a cabeça? E você vai entender, mas eu sei que um dia eu vou ter certeza. Então, o que aconteceu, Má? Eu saí literalmente da sobrevivência, e alcancei a prosperidade. E vendas foi a ferramenta mais potente que fez isso por mim, né? E eu não precisei ter nenhuma habilidade acima da média, nenhum QI maior, nenhuma oportunidade diferente, porque eu não tive, assim, oportunidades muito diferentes, eu sempre tive aquilo. Só que aprender a vender de verdade me tirou da sobrevivência e me colocou na prosperidade. E quando isso aconteceu, e eu olhei para tudo que eu vivi e me vi vendendo revistinha na rua com 15 de 5 reais, e olhei pro topo da Times Square, eu falei, cara, eu cheguei no topo que eu sonhei em vendas. Só que eu olhava para as pessoas e eu falava assim, mas tem um monte de gente na sobrevivência ainda. Tem um monte de gente. Como é que eu posso fazer as pessoas atingirem esse caminho, essa prosperidade? E aí, voltando para minha oração, do tipo assim, Senhor, se eu chegar lá, é porque eu entendo que através de mim, agora eu preciso estender a mão e ajudar outras pessoas a também chegar. Porque não é mais sobre mim. Eu já cheguei. Se fosse só pelo dinheiro, já estava resolvido, já estava lá. É muito fácil, eu fazia tudo com muita facilidade. Não era por isso, mas é por esse chamado. E aí, o primeiro lançamento foi uma evidência muito grande de que existiam pessoas que precisavam daquilo. Mas não precisavam aprender a vender, porque isso tem muitos cursos que ensinam. Precisava aprender a prosperar, que não tem a ver só com ganhar dinheiro. Então, quando eu falo que... Por isso que o nosso programa chama Prósperos. Não é aprenda a vender, não é ganhe mais dinheiro, é prospere. A parte do dinheiro, vendas vai te trazer. Mas a verdadeira prosperidade não é só o dinheiro que vai te trazer. Então a gente fala sobre gestão das emoções, sobre família, sobre fé e sobre como você pode atingir o topo de resultado em vendas sem perder nada dessas coisas. Mantendo o equilíbrio de tudo isso. Exato, porque eu vi muitas pessoas chegando no topo, mas dilaceradas sobre outros aspectos da vida. E aí, assim, do que vale? Sabe? Eu não estava disposta a abrir mão da minha família, da convivência com a minha filha, e isso também me fazia querer ser eficiente, porque eu não tinha tempo para perder. Eu queria chegar logo em casa para ficar com ela, entendeu? Sou mãe, eu sou uma mãe que quero ser presente, sou esposa, sou mulher, e nada a ver com feminismo, mas tem coisa que é a mulher que faz dentro do lar, entende? Sim. E eu estava competindo com um público 80% masculino. Principalmente nas primeiras posições, 98% eram homens. Então eu falei, eu só tenho uma chance de competir, eu preciso ser mais inteligente, porque eu não estou disposta a perder outras coisas em prol de um resultado. E aí eu encontrei essa liberdade da prosperidade. Você falou sobre lançamento. A gente conversou sobre isso nos bastidores, mas quem está escutando a gente não sabe. Você decide lançar um produto e gera uma forte demanda. Mas eu quero dar um passo anterior, porque você vem do mundo de vendas relacional. E você decide entrar num mercado que é um mercado digital, onde você tinha uma presença digital, só que você era infinitamente menor do que você é hoje. Você não produzia tanto conteúdo, produzia, mas não tão profissional como você faz hoje. Como é que você encontra o caminho? Eu sei que o Joel foi uma pessoa muito importante na sua vida. Quais foram os lugares que você decidiu entrar, frequentar, para você aprender esse novo universo? Porque você fez isso em vendas. Aí você falou, agora eu vou fazer isso no marketing digital. Qual foi o caminho que você traçou até destravar e você conseguir fazer seu primeiro lançamento? Você sabe que foi uma coisa tão... Parece que eu fui empurrada para isso. Não foi uma coisa que eu pensei assim, nossa, agora eu vou fazer um lançamento digital e eu vou arrebentar e eu vou viver disso. Eu juro. Eu achei que ia ser uma coisa paralela que eu ia fazendo para ajudar as pessoas. Então, o que eu fiz quando eu fui campeã? Eu peguei tudo que eu tinha estudado e eu criei uma metodologia. Eu falei, eu vou ensinar exatamente tudo que eu fiz para as pessoas terem os mesmos resultados. E foi muito genuinamente que eu fiz isso. E criei lá o meu programa. E falei, bom, agora eu vou ajudar algumas pessoas que queiram. Mas na minha cabeça, não era um lançamento digital. Não era tipo, meu Deus, agora estou indo para o mundo digital e eu vou ser uma influência. Juro pra você, eu não enxergava isso. Foi
um pensamento até pequeno, assim, eu confesso. Eu Pequeno não fui quanto, assim? Você falou o quê? Vou ajudar meia dúzia de pessoas? Falei, vou abrir uma mentoria para umas 25 pessoas. Eu tinha 3.000 seguidores na época. Falei, 25 pessoas, só que eu vou ensinar tudo, essas pessoas vão ganhar muito bem, então eu não vou cobrar barato, porque, cara, tem 10 anos que eu estudo isso. Não vou entregar de graça. Você entendia seu valor. Entendia meu valor, entendi o valor daquilo que eu ia ensinar. Só que aí, no primeiro ano, a gente formou 500 alunos. No primeiro lançamento entrou 200 alunos de uma vez, de fazer várias turmas. Não, mas calma. Como é que você chega lá? Como é que você sai pra falar assim, vou fazer um lançamento? Você faz sozinho? Quem te ajudou? Assim. Não, então, eu fiz assim, peguei o Stories e falei, gente, é o seguinte, tem bastante gente pedindo, eu fiquei sem querer gerando uma demanda reprimida, mas foi sem querer, porque as pessoas pediam ajuda, mas eu tava focada em ser campeã. Como você fazia isso? Porque 3.000 seguidores, você criou um momento tão importante que fez essas pessoas desejarem. O que elas desejaram? Você começou a falar sobre isso? Eu comecei a falar sobre o campeonato. Nos meus stories eu falava, gente, tamo aí, né? Olha, vamos lá, estamos no ranking. E fui falando, e muitas pessoas que me seguiam são pessoas que já me conheciam, que era do mesmo meio de venda de seguro, porque eu já tinha muito resultado. Então você era mais ativa no Stories. No Stories você era mais ativa. Stories, E assim, aleatório, sabe? Não tinha método, não tinha nada. E aí, então eu já tinha bastante credibilidade nesse meio de seguro, porque eu já tinha muito resultado antes do campeonato. Todo mundo te conhecia? Todo mundo me conhecia. Geralmente os eventos oficiais da Prudential, geralmente eu era convidada para falar, sabe? Para treinar as pessoas, para falar como que eu era especialista em fechar contrato de alta renda. Eu já dava treinamentos gratuitos para várias pessoas da Prudential, para vários times, eu ia de graça. Às vezes um diretor de agência me chamava, eu ia lá, falava porque eu gostava, eu sempre gostei de ensinar. E eu falava tudo, eu não tinha nenhum problema de falar, porque eles competem comigo, zero. Eu falava, gente, eu faço isso. E eu nunca cobrei. Então, sem querer, não foi intencional, mas foi gerando essa demanda. E no ano do campeonato as pessoas falavam, você precisa me ajudar. Eu falava, não dá, porque eu tô focada em ser campeã. Ou eu sou campeão, ou eu ensino. Agora eu sou um atleta. Deixa dar certo primeiro, que eu vou ter autoridade pra ensinar. Isso foi uma coisa que me motivou. Eu falei, muita gente quer aprender, mas se eu tiver a chancela de campeã, eu vou ter mais autoridade pra ensinar. Porque eu vou provar que aquilo que eu ensino realmente funciona. E aí foi assim, eu abri o Stories, falei, gente, logo depois do campeonato, eu tava em Cancún, tipo, curtindo, né? Porque eu falei, agora eu preciso descansar. Falei, gente, vou abrir, são poucas vagas. Quem tiver interesse, entra aqui no grupo de WhatsApp. E em 24 horas entrou 400 pessoas. Aí eu falei, ferrou. Não, é porque elas não sabem o valor. Quando elas souberem, elas vão desistir. Aí gente, eu falei, 3.000 seguidores, entraram 400 pessoas. Você tinha uma audiência muitíssimo qualificada. Muito. E eu nem tinha noção disso, tá? Porque eu não entendia nada disso. Eu não entendia nada disso, nada. Aí eu falei, tá bom. Falei, então eu vou colocar o pessoal no Zoom, tipo, da minha cabeça. Aí teve um casal de que depois se tornou amigos, mas que tinham especialização em lançamento e tal, que me seguiu e falou, Dani, isso vai dar muito certo. E você vai precisar de ajuda. Eu falei, sério? Mas jura que eu vou precisar de ajuda? Vai. A gente é de BH, vamos pra São Paulo, a gente vai te ajudar. Falei, então vem. Aí eles vieram pra São Paulo, nunca tinha visto eles na vida. Ficaram uma semana comigo, organizou tudo. Eu falei, gente, mas precisa de tudo isso? Página de vendas, o que é isso? Pixel, lead. Meu Deus, conta na Hotmart. Eu falei, gente, mas é simples. E uma venda não tão simples, porque não é uma venda autônoma, né? Porque o ticket é mais alto, então é um high ticket, alto, né? Um high ticket. Aí eu falei, bom, tá bom, se eles estão falando que precisa, beleza, vamos fazer. E aí deu muito certo, eu fiquei com eles um tempo, acho que 1 ano e meio. E enfim, formamos 500 alunos no primeiro ano. No segundo ano a gente foi para consultoria empresarial e agora em 2023 a gente retomou mesmo fortemente a parte de escala, de produtos, e aí a gente tem formações agora para vendedores e formações para time de vendas em grandes empresas. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se você quer responder ao vivo. Seu resultado foi impressionante, o primeiro resultado. Você vende uma mentoria, bota todo mundo no WhatsApp, galera compra, você teve uma taxa de conversão de quase 50%, não foi isso? Foi. Entraram 500 pessoas, fecharam... entraram 400 pessoas, 200 alunos compraram. Então uma taxa de conversão de 50% é um negócio assim, impressionante. Hoje eu sei que tá? Porque nunca mais foi. Você não tinha essa referência, né? Não tinha. Uma demanda reprimida faz toda a diferença, né? Faz. E qual foi o ticket médio? Você pode falar? 12 mil. 12 mil, você faturou mais de 3 milhões? 12 vezes 200 dá quanto? Sei lá. A gente faz aqui rapidinho. Não, mas 200 vezes 12 mil. Dá 2 milhões e meio. Então você fatura 2 milhões e meio no lançamento. Era isso que você esperava? Não, cara, não era.
Eu fiquei assim, eita, meu, o que eu vou fazer agora? Mas o que eu entendi? Isso pra mim foi um sinal. Porque não era sobre o dinheiro, entende? Claro, o dinheiro é bom, né? Não vou ser hipócrita. Foi uma consequência boa pra você. Mas juro pra você que não foi esse o principal motivador, não foi. Foi genuinamente falar como é que eu vou ensinar as pessoas e saber valorizar o conteúdo que eu tinha. Só que isso pra mim foi um sinal. Um sinal de que eu tinha alguma coisa diferente. Porque tem muitos cursos de vendas. Por que as pessoas quiseram comprar o meu, sendo que o meu era o mais caro? Então, tem alguma coisa a mais que eu preciso entregar. E essa entrega veio sobre tudo aquilo que eu estudei e os princípios que eu acredito. Uhum. Então, foi uma evidência muito grande de que era esse caminho que eu tinha que seguir, entendeu? Uhum. Não pelo dinheiro, mas pela aceitação e pela transformação que eu vi na vida dos alunos. Porque dinheiro por dinheiro, se eu tivesse lá, eu também estaria ganhando, entende? Uhum. Então, foi uma validação, assim, foi uma chancela do tipo, é isso que você tem que fazer. Por isso que eu te disse, eu fui empurrada pra isso. Eu fui empurrada pra isso. A minha ideia era fazer isso paralelo e continuar com a minha franquia. Só que eu literalmente fui empurrada e eu não conseguia mais voltar. Porque era gente querendo. Falei, eu vou ter que abrir uma empresa, vou ter que profissionalizar. E de lá só vem crescendo. Eu falo, beleza, então essa mensagem precisa ser dita, sabe? E tem uma missão muito forte por trás disso. E, cara, e aí a coisa vai acontecendo. E aí, hoje você tem quantas pessoas no seu time, por exemplo? A gente tá com quase 30 pessoas no time. E um planejamento estratégico bem audacioso de crescimento, assim, para os próximos anos, né? Você lançou a sua consultoria no ano passado. Consultoria, nesse mundo, usualmente são tickets bastante altos, né? Sim. Que é um pouco diferente do que você fez no primeiro ano. Então, você experimentou coisas diferentes. O que você decide fazer no terceiro ano? Tá. Foram 2 anos de muito aprendizado. Você que já é um grande empreendedor e que tem uma visão muito clara sobre modelos de negócio, sobre processos, sobre definição de produtos, sobre público-alvo, como fazer, o que fazer, a gente tá na curva de aprendizado, né? Então, no primeiro ano foi formação B2C, que eu amei, deu muito certo. No segundo ano teve uma demanda muito grande de empresas, a gente estava dando consultoria empresarial, mas não é escalável, então a gente ficou muito amarrado em venda de horas. A gente entendeu que também não era esse modelo, e no terceiro ano, né, que na verdade não é o terceiro, ainda estamos no segundo, que foi esse ano, aí sim a gente definiu um modelo de atendimento aos alunos, vendedores, líderes comerciais, microempreendedores que querem aprender a vender de forma mais inteligente. Então a gente tem formações para essas pessoas, tanto online quanto presencial, e a gente encontrou um modelo para atender B2B de forma muito eficaz, sem que seja um modelo de consultoria. Uhum. Então a gente vende programas para as empresas e tem dado muito resultado. Para time de vendas, a gente atende empresa com 300 pessoas no time de vendas, por exemplo. Que demais. Aí você tem um misto educacional com um misto de consultoria. Eu imagino que você acelere muito a gente acelera a implantação do seu método. Sim, muito, muito. Tem alguns formatos, né? Tem formato in company, que são imersões, treinamentos que a gente faz com acompanhamento para a empresa. E tem o formato onde a empresa também pode trazer o time para as nossas imersões, que acontecem todo mês. Então, todo mês a gente tem imersões. A partir de março, a gente vai ter provavelmente 2 turmas por mês. Então, a gente vai ter ali 150 vagas por mês para formação de pessoas, e muitas empresas trazem o time inteiro, porque isso é mais barato para elas. Então, eles trazem 20 pessoas do time, 10 pessoas do time, 30 pessoas do time. Vem o time inteiro na nossa sede, treina 2 dias, a gente acompanha 8 semanas dentro do nosso método. E aí a gente faz alguns entregáveis à parte para a empresa para poder acompanhar esses indicadores, os KPIs, etc. Na sua sede já tem espaço de eventos para 150 pessoas? Tem, do prédio, né? Tá, a gente legal. tá num prédio que tem uma área de eventos, e a gente escolheu esse escritório por isso, que é um auditório para 90 pessoas. Sensacional, muito legal. A gente até fechou um que é assim também. Eu falei, pô, isso é uma mão na roda, Será né? que não é no mesmo que o meu? Eu sei que tem um set aqui, né, na área da Berrini, que tem o mesmo formato. A gente tá na Berrini também. Então deve ser. Se bobear, deve ser perto ali. Porque tem a construtora, tem uma construtora específica que criou esse modelo e dá pra você usar dos prédios. Então a gente deve ser vizinho mesmo. Deve. E aí, hoje você tá 100% focada nisso. Eu sei que você ainda tem sua franquia, você continua e tal. Mas hoje você dedica boa parte do seu tempo nesse universo aqui. Gerir 30 pessoas não é fácil. Você é CEO, além de ser o rosto, né? Além de ter que ir lá e dar o treinamento, além de ser mãe, tem um filhinho pequeno de 1 ano e meio, a sua filha já tá um pouco maior, né? Tá com 5. E casada ainda, né? Tem que dar conta de tudo isso. Não sei como. Você tem que walk the talk, né? Porque você falou, é o equilíbrio, então tem que fazer tudo funcionar.
Tudo isso. É bastante coisa. É bastante coisa, né? Mas a gente tem pessoas bem competentes que ajudam a gente, sabe? A gente tem algumas consultorias muito boas que ajudam a gente em compliance, governança, processos, sistemas, tecnologia. Pessoas muito bem qualificadas que trabalham no time, pessoas que ajudam a gente na parte estratégica. Então, assim, eu tô aprendendo, mas já tô aprendendo com gente muito boa, que tá perto, que acredita no nosso projeto e que tem impulsionado a gente para um crescimento bem, bem extraordinário nos próximos anos, sabe? Eu tava conversando hoje de manhã com o Marcelo, que também trabalha com educação. Germano, né? Marcelo Germano, Querido, a gente treina o time dele. Que máximo. E ele fala assim, poxa, Toledo, cara, a galera assim, pô, eu escuto a sua história. Eu escuto a história do Germano. Todas as pessoas que usualmente tiveram resultados bons investiram muito em educação. Pegaram seu dinheirinho, botaram, entraram em curso, entraram em mastermind, entraram em mentoria, trouxeram pessoas que te provocaram, te fizeram pensar diferente. Você viveu isso. E aí a gente vê que muitas pessoas querem o resultado, mas não querem passar por esse processo. Esse processo é fundamental, tá? E você vivendo uma outra história, porque você já tá no outro patamar. 30 pessoas numa empresa já não é uma empresa simples de tocar, né? E, tipo, é infinito a quantidade de conhecimento que você tem que ter, né? Esse lance de você continuar investindo em consultoria, em mastermind, etc. Quão importante isso é pra você? Eu nem diria que é importante, eu diria que é fundamental. Você pode construir sozinho, com as suas próprias ideias, com os livros que você lê, só que você vai levar muito mais tempo do que se você usar da inteligência de outra pessoa que já fez para acelerar seu processo. Isso funciona para tudo na vida. É só você escolher as pessoas certas. Então, para mim é muito claro, eu sei onde eu quero que a empresa chegue, e não é só a empresa chegue, é em quantas pessoas a gente quer chegar. A gente já tem alunos em 7 países do mundo. Que legal. E a gente tem programas onde a pessoa não precisa estar aqui para ela aprender e ela ter excelência, né? Então, é infinita a quantidade de pessoas que a gente quer tocar, e a mensagem é muito forte, sabe? É uma mensagem de aprendizado, de inteligência técnica, gestão das emoções, de neurovendas, que a gente fala muito também, de comportamento humano, tudo isso voltado para alta performance em vendas, mas que traz junto curas emocionais que são fundamentais para a pessoa chegar no próximo patamar da vida dela. Então não tem como eu falar sobre o cara se tornar um grande vendedor e atingir prosperidade em vendas se eu não curar algumas coisas que estão limitando ele. Se eu não disser para ele que a forma como ele foi educado do ventre da mãe dele, o que ele ouviu até 12 anos de idade, tem impacto total sobre as decisões que ele toma e sobre a forma como ele se enxerga. Então, às vezes ele se enxerga pequeno, mas a culpa não é dele. Uhum. Então, quando a gente vai dando a chance das pessoas se curarem, elas já vão prosperando só pela chance da cura. Só que quando eu ainda venho com a inteligência técnica e preparo ela ainda mais tecnicamente para ser inteligente no que ela faz, é impossível não dar resultado. E eu sou muito profunda, tipo, eu estudo profundamente as coisas, eu não gosto de explicação superficial. Então, é muito intenso as nossas formações, assim, as pessoas saem muito impactadas e dá muito resultado, porque a gente vai lá na alma mesmo, sabe? Da onde saiu, assim? Eu tô entendendo que você passou por um processo de autoconhecimento importante na sua vida. Quais foram esses processos que você viveu, que foram... que te despertaram para você querer fazer isso nas outras pessoas, né? O que você estudou? Eu estudei várias coisas. E aí, quando eu via que ia me curando, eu tinha muitas crenças limitantes, assim, sabe? Até pela infância que eu vivi, de escassez. Tinha muita coisa que eu achava que não era pra mim. Falava, isso aqui é muito legal, mas eu acho que isso não é pra mim, né? Sem querer, às vezes os pais falavam isso pra gente e não era por mal, né? Mas setava alguns limites na nossa cabeça. Programado. E eu sempre fui muito curiosa sobre humanidade. Eu sempre gostei muito de entender sobre as pessoas. Eu presto muito atenção nas pessoas. Uhum. Sei lá, eu acho que eu desenvolvi uma habilidade de entender as pessoas, porque isso me faz me entender também. E eu entendi muito cedo que se eu olhar, que o primeiro passo da jornada do progresso humano é o autoconhecimento e depois a autorresponsabilidade. Se a gente tem essas duas coisas, não tem nada que é difícil demais que a gente não possa alcançar, sabe? Então isso ficou muito claro pra mim. Claro, por vários processos que eu vivi, por crises existenciais, sabe? Coisas que eu falei, cara, mas por que eu penso assim? Por que a outra pessoa tem esse resultado? Por que ela é tão destravada? Eu também quero ser destravada. E aí, eu fui vivendo esses processos de cura e me libertando e ficando leve. E eu olhava para as pessoas e via elas presas naquilo. Eu falava assim,
cara, eu preciso ajudar meu perfil é totalmente pessoas, né? Eu sou IS. Então, assim, eu amo ajudar as pessoas. Você é eu amo IS? ensinar. Eu sou IS. Naturalmente eu sou IS, mas o meu adaptado é DI. Tá. Por causa do profissional, né? Eu não sou competitiva na minha natureza. Olha que coisa louca. Eu sou relacional. Eu gosto de influenciar, eu gosto de trazer coisa boa, eu gosto de mexer com a cabeça das pessoas positivamente, mas eu não sou naturalmente competitiva. Eu quero que todo mundo ganhe. Esse é o meu natural. Só que eu entendi isso muito cedo, então eu falei, mas se eu quiser ser campeão, eu preciso fazer o quê? Aumentar minha dominância. Então eu desenvolvi estratégias para aumentar minha dominância. Leitura de livro, assistir filmes específicos, coisas que mudam o nosso código mental dentro do nosso perfil para potencializar o nosso resultado. Só que isso para mim foi uma descoberta muito poderosa. E eu falava assim, cara, as pessoas precisam saber disso. Sabe quando você encontra o ouro e você fala assim, meu, tanta gente passando fome, só que o ouro é infinito. Se eu dividir com elas, não vai ficar menos para mim. Não vai acabar nunca. Só que aí eu levo também para elas. E aí todo mundo cresce. Então, acho que foi essa descoberta, assim, foi tão libertador para mim ter me desagarrado de algumas coisas que me limitavam, que me faziam mal, que eu queria que as pessoas também vivessem isso. E esse é o maior motivador da minha vida. Eu falo isso para todos os meus alunos. Eu falei, gente, se eu não tivesse fralda para comprar, leite sem lactose, que é caro, e 30 famílias para cuidar, eu faria isso de graça. Sabe aquela história que se você tivesse 200 milhões na conta, o que você faria? Exatamente o que eu faço. É isso. Você se encontrou, definitivamente. Faria de graça. Só de ver o olhar das pessoas, só de ver, cara, nossa, é muito maravilhoso. E você curte o processo de estar ali treinando as pessoas, conectado com as pessoas. 100%. E como é que você divide isso com o seu papel de CEO? Porque tem uma carga importante, de rotina e responsabilidade, né? Sim. Tem. Eu divido tentando criar processos onde eu não preciso estar tanto no operacional. Ainda estou em alguns aspectos, mas agora a gente está numa fase de criar os processos e ter BIs e poder fazer acompanhamentos precisos sobre os dados da empresa, as coisas que a gente precisa melhorar na área de marketing, de gestão, processo administrativo, comercial. E eu ficar um pouco mais na parte estratégica, embora eu estou acompanhando toda a construção desse processo. Então, eu divido o meu tempo assim, em fortalecer a imagem minha e do método, porque a minha ainda é importante, mas o meu grande objetivo é que o método seja maior do que eu. Qual que é o nome do seu método? Prime, que é perfil comportamental, recursos emocionais, inteligência técnica, mente humana, que é a neurociência, e estratégia de ação. São as 5 coisas que eu acredito que se um vendedor tiver, ele atinge o topo que ele quiser na vida em qualquer lugar do mundo, sabe? E aí o método Prime tá muito bem consolidado, tá muito metodológico. A gente contratou uma empresa para criar um método que seja ensinável e facilmente ensinável. Que legal. Então a nossa imersão é 80% prática. As pessoas que bacana. Vendem durante a imersão, vendem para mim, vendem para os amigos e a gente vai analisando toda a eficiência técnica dela, comportamental, de capacidade de leitura de perfil, dentro dos 2 dias, e depois, durante 8 semanas, o meu time vai ajustando toda essa teoria para eles colocarem em prática melhor, sabe? Máximo. Então, meu tempo eu me divido entre entregar as imersões e algumas entregas nas grandes empresas, criar os criativos, né? Criativos, todos os Produzir vídeos. muito conteúdo. Produzir muito conteúdo, porque a gente também faz lançamento. Então, a gente tem aí uns 6 lançamentos por ano. Tá. E acompanhar a gestão. Então, acompanhar a gestão. E eu sou sócia, sou só eu, praticamente, né? Eu tenho um sócio também de comportamento humano, mas eu sou sócia majoritária. E aí é um desafio. Ele te ajuda a entregar um pouco. Ele me ajuda a entregar um pouco. Nessa parte de perfil análise comportamental. Ele é um gênio, assim. Acho que ele qual é um método dos que ele melhores usa? do Brasil. Ele usa o DISC? Legal. Eu falo muito sobre isso. Eu adoro uma ferramenta que tem um nome aqui, chama MBTI no Brasil, foi licenciado, mas eu uso o americano, que é o 16 Personalities, que é grátis e tal, então eu rodo isso na turma e tal. É impressionante como as pessoas ainda não conhecem isso, né? Não. E assim, é tão presente na nossa vida, né? Muito. É muito esclarecedor. A gente fala assim com grandes empresários, e o Cláudio faz algumas sessões individuais com CEOs. É impressionante, pessoas gigantescas que, assim, não faz a menor ideia daquilo que ela tá vendo sobre ela. Não se conhecem, né? Você fala, só que a pessoa se potencializa 20 vezes mais. É impressionante. Então, a gente acredita muito nisso, no poder
no poder do autoconhecimento, no poder do domínio de si, das emoções, pra tudo na vida. Afeta em tudo. A pessoa tem ganhos sobre vários aspectos, mas inclusive sobre vendas. E como a gente fala de alta performance em vendas, eu não posso deixar isso fora. Porque uma pessoa que não tem autoconhecimento, ela tem tantas travas que ela acaba criando uma esfera muito limitada na vida dela. Ela acaba criando uma esfera limitada no relacionamento, nas pessoas com as quais ela trabalha, e ela não consegue ultrapassar, porque algumas pessoas percebem isso e falam, entendi, aqui tem uma barreira intransponível. Essa pessoa não vai escutar, ela é teimosa, ela é resistente, Sim. etc. A mesma coisa no relacionamento, né? E aí, ou você vive uma mentira. Ontem eu tava num jantar assim, o pessoal falando, contando uma história, falando assim, mas eles são casados, mas são separados. Eu falei assim, como assim eles são casados, mas são separados? Não, eles são casados, não se separaram, mas eles não andam juntos. Eu falei assim, como assim, gente? Como é possível isso, um casal chegar a ponto de não sentar e querer resolver o problema, simplesmente empurra com a barriga, cada um no seu lado, mas a gente continua casado? Meio doido isso, né? É uma clareza muito grande de que falta muito autoconhecimento, né? Falta. E assim, quanto mais a gente treina as pessoas nessa cura emocional, mais a gente percebe o quanto a sociedade tá doente. As pessoas precisam muito. Muito, Demais. muito, muito. Então é uma missão mesmo. Eu falo pra Deus, Senhor, me dá muita saúde. Me ajuda a preparar pessoas pra fazer a mesma coisa que eu faço, porque a gente tem muita gente pra ajudar. E assim, e ver o crescimento das pessoas, sabe? É muito bom. Coisas simples, assim, do tipo, Dani, consegui colocar meu filho numa escola melhor. Na verdade, meu filho estuda em escola pública. Agora ele estuda numa escola melhor, que sempre foi o nosso sonho colocar, porque eu aprendi demais. a vender de verdade. Dani, a gente vai ter pela primeira vez no ano uma ceia de Natal decente. Meu. Isso faz muita diferença. Pelo amor de Deus. Eu falo, toda semana eu choro com alguma coisa. É mesmo? Toda semana, eu sou muito mole. Isso é muito Falou legal. de gente, de criança, de família, já me derrete. Eu Mas também. Então Eu fiquei aqui mordendo a língua quando você falou da sua mãe. não é fácil. Foi um desafio. E olha que coisa incrível. Olha como que Deus faz as coisas. Te falei que minha mãe faleceu dia 3 de julho, né? Alguns meses depois, eu engravidei do Gui, que tem 1 ano e meio. No dia do meu reconhecimento para 1.500 pessoas, eu descobri naquela semana que eu tava grávida. Nossa. E eu falei pra todo mundo, eu tava com 8 semanas. Eu não sabia se ia vingar ou não a gravidez, mas eu tava no palco, eu falei, eu quero agradecer minha família, agradecer cada um da minha família, e eu agradeci o bebê. Eu falei, eu quero agradecer porque estou acompanhada. Não sou sou dois. Não sou só uma, né? Multiplicamos. E eu quero agradecer esse bebê que tá aqui. E aí se passou a minha gravidez, foi tudo bem, tudo ótimo. O dia que eu fiz 39 semanas, eu entrei em trabalho de parto. E foi um parto natural. Eu não induzi nada. O Gui nasceu... 39 é prematuro? Não, 39 é bom já. É ótimo. É bom, é ótimo. A partir de 39 tá perfeito. E aí com 39 eu entrei em trabalho de parto. E aí o Gui nasceu. O Gui nasceu dia 3 de julho. Não acredito. 4 horas da manhã. No mesmo horário e no mesmo dia que minha mãe tinha falecido 2 anos antes. Não acredito. Qual a explicação? E aí, na hora eu lembrei. Baita sinal. Na hora eu lembrei, eu tava com 8 dias de dilatação. Foi um parto natural. E eu falei pro meu marido, minha mãe. Tava fazendo 2 anos naquele momento que eu recebi a notícia. E aí ele falou assim, não pensa nisso agora. Só lembra do quanto ela foi forte quando ela teve você. Porque ela também me teve de parto normal. E aí me veio um verso à cabeça, né? Deus me falou assim, eu sou o dono da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então ele me disse que ele é o dono de todas as coisas. É ele que controla a vida ou a morte, né? Mas ali foi uma promessa e uma ressignificação de que no dia que eu perdi alguém temporariamente, porque eu acredito que eu vou encontrar com a minha mãe de novo na eternidade, ele me deu a vida. Nossa, que demais. E, pra mim, ela participou desse parto ali, né? Então, assim... E conheceu o netinho. As coisas acontecem de uma forma inexplicável. Então, eu falo assim, poxa, eu preciso falar disso pras pessoas, sabe? Então, tem a empresa, tem o crescimento, tem que faturar, obviamente, porque a gente tem que sustentar as pessoas, mas, acima de tudo, tem uma missão muito forte. Tem que devolver, né? Tem que devolver. Então é isso, é formar
vendedores, líderes comerciais, empresas e levar prosperidade. Essa é a minha missão. Dani, muito linda a sua história, parabéns. Obrigado por você ter vindo aqui. O Joel é um grande amigo. E na hora que ele falou seu nome, eu falei, pode, eu quero. Ele é um grande amigo também. Ele faz parte de toda essa história, ele conhece cada detalhe disso. A gente chorou junto, a gente riu junto. É uma pessoa que eu vou levar pra minha vida, com certeza. E obrigada por estar aqui. Adorei te conhecer também. Obrigadão. Isso é maravilhoso. Valeu, beijo grande. Valeu. Vou colocar aqui seu Instagram e algum link que você quiser pro pessoal conhecer sua imersão, sua plataforma. Meu Instagram é Dani Martins Pro. E lá já tem no link da bio toda a descrição das coisas que a gente faz e a gente pode ajudar todo mundo que precisar. Boa! Então, se você ficou interessado em saber, vender e fazer todas essas coisas junto e ao mesmo tempo equilibrado, vai lá, segue a Dani, clica no perfil dela e conhece mais esse programa. Um beijo pra você e até a próxima semana! Tchau!